Não esperava que fosse ficar tanta gente, achei que eles iam. Achei que ia mais gente embora, ficou bastante. É. Não, tá bom. Então, bom, boa noite, olá, boa noite. Acostumado a fazer espetáculo de noite, quando faz de manhã, dá um tilt na cabeça e a gente deseja o horário errado. Tem um filme chamado Show de Truman, não sei se vocês já viram, que ele fala bom dia, boa tarde, boa noite. E caso a gente não se veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho muito bonitinho quando ele faz isso, porque independente do horário do dia, o tempo e o espaço é uma questão relativa, né? Mas, enfim, bom dia, agora acertadamente, agora que o pessoal chega. A gente veio de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre. E Montenegro? Faltou Montenegro, mas Montenegro é o pessoal que faz a Faculdade de Artes Cênicas em Montenegro, que é esse ser humano aqui. E a gente está pelo Fundo de Apoio à Cultura fazendo essa circulação por 8 municípios do Rio Grande do Sul. A gente passou por Sapiranga, Santa Cruz do Sul, Camaquã, no Sesc também, no Sesc em Camaquã. Aqui em Lajeado a gente vai na terça-feira agora para São Sebastião do Caí, depois para Passo Fundo, Erechim e termina em Rio Grande, fazendo 8 apresentações. E a gente está muito feliz por estar tendo a oportunidade de ter os teatros que a gente foi até agora praticamente cheios, assim, com poucos lugares vazios. E isso é algo de se agradecer muito à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Educação, ao Sesc também, quando está junto com a gente, por conseguir fazer esse movimento, que é muito importante para a cultura, né? Para a gente poder ter público e um público que talvez aprecie algo que possa dar vontade de ir depois por conta própria, né? Aqui a gente tem um espetáculo gratuito com uma tentativa de formação de público também, de plateia, de trazer algo para vocês que talvez interesse, talvez seja legal, que talvez encante em algum ponto, para que haja vontade de voltar em outros momentos, quando não for a gente, quando for outras pessoas, quando não for de graça, quando vocês tiverem o ímpeto de ir atrás de arte e cultura e de pensar sobre o mundo, de refletir sobre as coisas e sobre a existência, sobre as relações. Pra gente seria muito interessante se a gente pudesse começar já que tem bastante gente aqui, se a gente puder, a gente vai falando, mas enfim, se tiver algum comentário, se alguém puder jogar alguma coisa pra gente poder começar esse debate, a gente ter um bate-papo, né? Palavras daqui a pouco, ou enfim, jogar alguma coisa, jogar. Pode jogar, não joga o sapato só, né? Não joga o tênis. A gente pede pra não jogar tomate, é bom. Não sei quem leva tomate na escola, mas enfim. Vai saber. Sabe, né? Daqui a pouco vem uma jaca. Mas enfim. Sobe na cadeira. Isso. Quanto tempo a gente passa pra ensaiar tudo? A gente levou 3 meses pra... Eu escrevi essa peça, terminei de escrever ela em 2013, e aí o texto dela ganhou um prêmio no Rio de Janeiro, num festival que era em Niterói, Sexto Niterói em Cena. E aí em 2014, com esse prêmio, com uma verba que veio desse prêmio, a gente estreou em abril. A gente começou a ensaiar, vou dizer em dezembro, eu comecei a passar o texto pra eles. Fez uma leitura em dezembro. Janeiro, fevereiro e março a gente saiu loucamente ensaiando 7 dias por semana. Eu ensaiava em núcleos, né? Tem ela adulta, eu ensaiava em Porto Alegre. O Ju com a Bruna, eu ensaiava em Novo Hamburgo, São Leopoldo. E aí o Ju com a Ana, que fazia uma outra atriz que fazia a criança, que faz ainda a criança no lugar dela também, elas alternam. E aí em 3 meses a gente concluiu a montagem do espetáculo, sendo que na verdade de fato ele só se concluiu mesmo com texto novo e com outras coisas que a gente colocou depois, eu acho que 1 ano, né? Um meio ano, 1 ano, 9 meses mais ou menos, que eu terminei de escrever mais coisa, porque à medida que a gente vai fazendo ele acontecer, a gente vai percebendo que talvez falte alguma coisa, talvez algum texto ali esteja faltando. O momento em que ele interage com ela adulta, chegou, tá lá, eles interagem, é uma cena que não tinha no texto nas primeiras apresentações e foi acontecendo no decorrer da peça, e outras interações também foram acontecendo, porque a gente foi entendendo que era importante colocar outros tempos dialogando entre si, a criança falando com ela adolescente,
né, falando do ursinho rasgado, cortado, esquecido, que é o que o ursinho comenta antes de apagar o coração, né, lá no primeiro solilóquio dele para terminar a primeira parte da peça, é o primeiro pequeno ato da peça. Então a gente foi percebendo essas coisas, então acabou levando uns 9 meses para chegar ao resultado final e na verdade até hoje a gente ainda vai modificando e alternando, né? A luz pronto, também, né? Cada lugar que a gente vai a gente tem que, né, manter o conceito, mas adaptar com a estrutura que tiver. Então cada lugar que a gente vai é meio que uma remontagem um pouco, né? Como a gente ensaiou com movimentação geométrica, então eles mesmos já sabem mais ou menos onde é a coxinha, qual que é a linha que tem que fazer. Então a gente não tem que ficar reensaiando no dia do espetáculo como se movimentar, porque enfim, tem uma noção espacial que a gente já construiu nos ensaios. Mas o texto, os ensaios principais para a estreia foram 3 meses ensaiando 90 dias praticamente sem parar. Dava para dormir de vez em quando, mas é meio por esse caminho que a gente conseguiu trabalhar. Da onde veio a ideia? Então, existe um embasamento teórico e existe um embasamento emocional. O embasamento teórico, ele vem da psicologia analítica junguiana, que trabalha principalmente sobre arquétipos do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo são figuras os arquétipos são figuras que a gente meio que compartilha, né? A gente compartilha o arqueiro, a gente compartilha o guerreiro, a gente compartilha o mago, quando a gente vê, coisa de RPG praticamente, mas quando a gente vê, a gente identifica alguma ação, algum tipo de ímpeto, né? No momento em que a gente tem a criança centelha da infância, a gente identifica o sonho, a gente identifica a plenitude, a gente identifica o ser completo e complexo, mesmo sem tanto conhecimento do mundo. A gente até comenta que quanto mais eu aprendo do mundo, menos sonhos eu tenho, quanto mais sonhos eu tenho, menos eu sei sobre o mundo. Porque à medida que a gente vai entendendo as relações e como a gente é visto e julgado, a gente vai limitando os nossos sonhos e as nossas vontades para nutrir uma expectativa que tem para fora da gente. A gente comentava esses dias sobre que a criança não se importa muito com o reflexo dela no espelho, ela se importa mais com como ela vê o mundo, mais do que como o mundo vê ela. Então é esse arquétipo da criança cósmica, da criança que é conectada com o universo ao ponto de pensar sobre as estrelas, para pensar sobre os planetas, para pensar cientificamente, mas misticamente também. Uma coisa que tem no Pantera Negra, o filme da Marvel mesmo, que é muito interessante, que é a relação entre a tecnologia e a ancestralidade. Que é a relação de que não é porque a gente é científico e tecnológico que a gente não precisa entender o misticismo e a ancestralidade, aquilo que antecedeu a gente para a nossa existência, para o nosso ser, para a nossa construção imagética, filosófica e relacional. E ao mesmo tempo, quando a gente é criança, a gente é curioso pelo mundo. Se a gente vê alguém voando, a gente não vai perguntar qual é o truque, a gente vai perguntar como eu faço para voar. E a gente vai perdendo isso à medida que a gente vai entendendo melhor o mundo. Mas por que a gente tem que entender? Por que a gente não pode não acreditar, mas entender que a gente não tem como saber de tudo e que parte do mundo é incompreensível? E que parte do mundo é mágico no sentido de a gente ter a sensação da magia, sabe? Não que ela exista, mas talvez na gente ela exista. Porque a gente entende o mundo pelos sentidos e pelas sensações. Nós, como seres humanos, não entendemos o mundo como uma formiga, não entendemos o mundo como um cavalo, não entendemos o mundo como um morcego. A gente não tem um sonar, a gente não entende o mundo como um cachorro, a gente não tem um olfato tão forte, a gente não entende o mundo como um gato, a gente não enxerga no escuro da mesma forma. O jeito de entender o mundo é diferente, então cada ser vivo vê a magia do mundo de uma forma diferente, porque entende o mundo de uma forma diferente pelos sentidos que tem. E eu não lembro qual era a pergunta. Eu já ia dizer, e por que surgiu a ideia de fazer a peça mesmo? Por causa desse embasamento dos arquétipos e dessa consciência de que cada um deles é um arquétipo e algo que está dentro da gente e que está dentro de todo mundo. Isso é a base teórica, né? A base emocional que eu falei é porque a gente vive o mundo o tempo inteiro. Eu fui vivendo esses arquétipos de uma forma muito, muito interessante, porque eu estudava eles e eu ia percebendo eles em mim e nos outros.
A parte romântica é uma teoria chamada projeção do amor romântico. No momento em que a gente tem a ânima e o ânimos, que é a sensibilidade e a ação, antigamente falasse masculino e feminino, mas masculino e feminino é uma construção social histórica. Hoje em dia a gente compreende isso mais dessa forma. A gente percebe que quando a gente enxerga no outro algo que a gente... é a metade da laranja, né? Se a gente vê no outro a metade da laranja, a gente está projetando nele algo que a gente é. No momento que a gente vê o outro como um morango, a gente se entende como uma jaca, a gente realmente está tentando ver a outra pessoa como ela é. E não e não de uma forma idealizada como eu gostaria que ela fosse. Eu gostaria que ela fosse uma laranja e tivesse vitamina C. Mas daqui a pouco não, ela é uma jaca e tem vitamina B12, sei lá. É morango que tem B12, não sei. B12 não tem, né? Mas enfim, a referência é essa. Eu respondi o que... Mas dá pra entender, né? O embasamento do negócio vai por esse caminho, assim. É muito embasamento diferente. Mas basicamente é isso. A mesma pergunta? Mas eu fui mais pro teu lado dos desenhos, das coisas que eu vi, tô assim... isso aqui... suspensão do tempo cronológico também, no momento que a gente coloca 3 etapas da vida dela ao mesmo tempo em cena, a gente está trabalhando uma teoria bergsoniana chamada duração, que a gente tem todos os tempos ao mesmo tempo, que o tempo e o espaço é uma questão de compreensão disso. A gente tem a capacidade quando a gente sente nostalgia do passado, a gente se transporta para o passado. Quando a gente sente ansiedade do futuro, a gente se transporta para o futuro. E a gente não vive o presente que a gente está vivendo agora. Agostinho de Hipona é um filósofo da época medieval. Ele fala sobre o presente pretérito e o presente futuro, que é a gente viver o presente, ou viver o passado no presente, a gente viver o futuro no presente e não viver o presente no presente. Então é essa relação de trazer todos esses momentos dela ao mesmo tempo para construir isso. Se a gente pudesse falar com quem a gente foi, se a gente pudesse se ver como a gente era, se a gente tivesse na metade do caminho, pudesse escolher para onde ir, se a gente tivesse consciência. Será que a gente não tem essa consciência? Será que a gente não consegue intuir para onde a gente está indo ou perceber por onde a gente passou e, sei lá, tentar ser uma pessoa melhor, tentar transformar alguma coisa, tentar entender como a gente pode trabalhar os nossos sentimentos, as sensações, as emoções e, sei lá, evoluir, sabe? Falou bonito, mano. Puxa alguma coisa aí. Temos... O grupo ele já existia ou vocês foram se encontrando, assim, formando o grupo? Encontros. Juliano gosta. Não, a gente fala que na verdade a gente é um grupo porque somos várias pessoas, né? Mas não somos um grupo de teatro. No sentido que a gente tem... Não é um grupo fixo. Exatamente, Nós somos de projetos paralelos que se juntaram para a execução desse projeto, que é a execução do espetáculo em si, né? Então o Maurício escreveu a peça, como ele comentou, e ele foi chamando pessoas, no caso, que ele conhecia ou que ele não conhecia, mas que ele já tinha conversado, com quem ele tinha vontade de trabalhar em cena, né? Então, claro que casou de algumas pessoas, eu e a outra atriz que não está aqui hoje, a gente já tinha feito uma peça junto. Já os demais, a gente nunca tinha, a Marta, que é a Savine adulta, eu ia dizer a mais velha, ela ia me matar. Aí eu voltei, né? A Bruna, que é a minha partner ali em cena, a gente foi se conhecer quando a gente foi ensaiar, quando a gente se encontrou para os ensaios, assim, né? A Marta, na verdade, o mais engraçado é que a gente conheceu ela no dia da estreia, a gente não conheceu ela durante os ensaios, por serem núcleos, né? Então a gente conheceu ela no dia da apresentação, foi prazer, Juliano, Marta, vamos entrar em cena agora, né? Mas funcionou, então, ou seja, a gente não se conhecia, mas a gente percebeu que rolou uma química entre nós, no sentido de uma troca, uma sinergia entre os atores, apesar de não termos um histórico de estarmos atuando junto. E a gente espera que isso passe em cena, mas a gente já ouviu assim, que legal, parece que vocês já estão há muito tempo, né? Parece que é um grupo que é formado há muito tempo. Pois é, para nós é muito legal quando a gente ouve isso, mas eu acho que o segredo disso é justamente pela admiração, pela troca que a gente tem com o outro em cena. Eu acho que isso é o grande diferencial, assim, quando tu tá com um colega que se torna um amigo, não só um colega de cena, né? Se torna alguém que faz parte da tua vida, que quando tu encontra, tu sente um orgulho dela. E acho que isso passe para quem está assistindo, que as pessoas acreditem realmente
que a gente tem um vínculo amoroso, sabe? A gente tem um vínculo amoroso no sentido de que nós somos amigos e a gente se gosta, né? Não dessa forma que eu estou vendo, mas existe um vínculo, existe uma relação entre nós, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas enfim, a gente se formou, enfim, para esse projeto e acreditamos que deu certo. Só que cada um tem seus trabalhos com outros espetáculos, com outros grupos de teatro à parte, entendeu? Então, a gente se reúne aqui para esse aqui. Aqui a gente tem esse grupo para os trabalhos. E às vezes a casualidade de alguém fechar e dois estarem no mesmo trabalho, enfim. Acho que era isso, né? Mais ou menos eu falei, né? Um momento, a gente tem um. Eu vou, talvez não trazer um tema para reflexão, mas também tudo é válido. Agradecer assim, o espetáculo maravilhoso assim, que vocês nos presentearam. Para mim foi um presente porque raramente a gente tem a oportunidade de assistir. Eu acredito que para as minhas alunas aqui também foi, né? Raramente a gente tem a oportunidade de ir para um teatro e assistir uma peça. E vocês, assim, o que me impressionou foi as falas de vocês, assim, longas, memorizar tudo isso. Isso me impressionou muito. E ao mesmo tempo, para nós, nos serviu assim de referência. Porque às vezes a gente assim, tu cria a partir de algumas referências. Mas quando tu nunca tem referência, a tua criatividade também acaba, né? E isso foi uma oportunidade assim, de referência para talvez em outros momentos despertar em alguém, isso eu achei legal, despertar em alguém essa vontade de criar, de fazer teatro, de se expor, assim, porque isso é muito legal. Parabéns e obrigado. A gente agradece. E aí uma coisinha chata, né? Mas nós temos aula depois lá e os períodos a gente tem que se retirar. Claro. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, a última oportunidade ali de quem vai embora com ela. Perguntas. Quem quiser falar qualquer coisa que está indo embora com ela, agora é o último momento, então? É isso? Essa oportunidade? Última oportunidade. Última oportunidade. Ok. É com vocês. Eu não vi o que ela perguntou. Como a gente decorou? Então, vai, Bruna. Como a gente decorou tantas falas? Por que o nome da peça? Tá, vou responder primeiro ela e depois... eu acho que o nome o Maurício pode falar, né? Responder melhor. Mas eu respondo uma coisa diferente, então eu vou pensando aqui enquanto. Então, gente, ela perguntou como a gente decora tantas falas, né? Na verdade, por exemplo, é difícil. Foi um sacrifício bem grande. Sendo que é um texto que é muito longo, que é complexo também. Poético, né? É poético, né? Exatamente. E porque ele tem várias linhas, né? Várias curvas, né? Como assim um texto que tem várias linhas e várias curvas, né? Justamente por ser poético, por ser metafórico. Então, ele não constrói uma linearidade... do dia a dia. Não é do dia a dia, do cotidiano, é um texto extra-cotidiano, né? Ele é metafórico. Mas eu acho que tem uma relação muito grande com o fato das imagens, de construir imagens mentais. O que isso quer dizer? É uma coisa que a gente conversa muito nos ensaios. Para a gente decorar esse texto e no processo de decorar, a gente foi construindo imagens com o que a gente dizia, né? Então, por exemplo, falo do colibri, como é que é essa imagem do colibri? Como eu trago isso, né, para uma imagem mental? Então, como eu estimulo essa minha imaginação? E é potencializar a imaginação junto com o decorar do texto, assim. E apesar, né, de várias técnicas que a gente foi pensando, acho que o Maurício poderia falar melhor das técnicas, né? A maior técnica ainda que eles fazem, que é essa questão de construir imagens, é porque o texto ele funciona mecanicamente no cérebro, né? O movimento articular, ele existe, tu consegue desligar o cérebro, desligar o que tu tá pensando e cuspir as palavras. Agora, tu dá sentido para elas só se tu estiver enxergando alguma coisa. A gente falava sobre o teu olho oco,
Porque no momento que tem o olho oco, tu consegue projetar imagens como uma tela, como uma projeção de cinema no teu olho, tu vai imaginando. Se tu não tá pensando nas palavras, tu não tá pensando no A, no B, no C, no Fá, no Ré, no Mi, em qualquer fonema, tu tá com uma imagem porque a tua articulação, o teu mecanismo físico, fisiológico, ele tá falando. E aí no momento em que tu tem o teu espaço mental livre para enxergar alguma coisa, isso vai sair no que tu tá falando, isso vai criar uma inflexão diferente. A gente não ensaia, tipo, tu vai falar o texto desse jeito, agora eu falarei assim. Não, cria a imagem e vê como isso aí vai sair, porque aí vai ter verdade. A gente tenta, pelo menos. E em questão de cada um tem uma técnica para decorar, né? Mas o que é engraçado desse espetáculo para nós, assim, é que o texto a gente não pensa nele. Eu não penso. Ele está tão internalizado na gente que eu não fico passando ele porque eu já sei, tipo... Parece que realmente ali não é automático. Fica meio sem fazer, inclusive. Não sou eu ali, é o personagem. E ele tem reação conforme a personagem fala uma coisa, ele tem uma reação do que ele está sentindo. Então eu não paro para pensar na fala em si. Eu acho que isso é geral também. Claro que inicialmente a gente tem a questão de pegar as falas, enfim, tentar transformar isso numa forma mais orgânica, que seria essa forma mais natural, não é coloquial, mas... de visualizar. Não, digo assim, no sentido de que as pessoas falam, verdadeiro, de não ficar essa coisa robotizada, ou que diga, tá decoradinho isso aqui, né? Não, tentar tornar para mais verdadeiro possível, né? Mas e depois desse passo é o que a gente sabe que ele tá internalizado e a gente sabe o momento de ativar ele. Tipo, agora é o espetáculo, as falas já estão ali, a gente não precisa ficar repassando o texto, de lendo, relendo. Nossa, eu nunca mais peguei o texto na minha vida, acho que faz um tempo assim, tipo... E a gente fica meses sem apresentar, aconteceu de a gente ficar 1 ano sem apresentar, a gente fez só vamos passar o texto, e o texto vinha, que a gente pensava assim, Jesus, como é que a gente lembra disso tudo ainda, sabe? Justamente por ser um texto que não é do habitual, né, que a gente usa no dia a dia, por ser muito poético e tá ali dentro, a gente sabe que tá numa gavetinha, tá ali, e quando a gente apenas abre ela e deixa ela vir fluidamente, assim. Porque é muito interessante que é este texto que prende a atenção do público, né? A fala. Esperamos que sim, né? Os movimentos contribuem, assim, né? Mas é o texto, é aquela fala que prende a atenção. A gente viu aqui, né? Todo mundo ligado, mas era na fala para entender a sequência da história. Muito interessante essa forma de fazer essa peça. E é muito interessante também a relação de que a gente tem uma ideia de que o mundo está muito rápido. De que o mundo tem que ser uma agilidade o tempo inteiro, porque tem Twitter, tem internet, tem Facebook, tem Instagram, e tu passa tudo rápido. O WhatsApp é uma dilatação do tempo também. Tu tem ali a coisa muito rápida, tu pode falar ali a qualquer momento, mas tu pode mandar uma mensagem e ser respondido daqui a 5 horas. Né? E no meio disso tu já falou com mais outras 300 mil pessoas. Tu não tem esse tempo. E aí, quando a gente vai construir teatro, às vezes a gente pensa, quanto texto que eu vou colocar? Será que o público está disponível para isso? Eu acho que o público está clamando por isso às vezes, sabe? Eu sentia falta disso às vezes e eu ficava pensando, nossa, quando é que a gente vai voltar a falar e a se expressar de fato sem ser por um emoji que na verdade está escondendo o que eu de fato quero dizer? Ou por uma ideia, ou por um subtexto que eu estou dizendo, mas na verdade eu queria dizer outra coisa, mas eu tenho que me precaver e me proteger. Quando é que a gente vai poder voltar a falar o que a gente sente e o que a gente tem vontade e não só, sabe, não ser conduzido por um receio de como aquilo vai chegar ou como isso vai funcionar? Quando é que a gente vai ter as nossas emoções de volta pro mundo sem ter medo de ser julgado pelas emoções? Dizem que às vezes dizem que a geração atual é uma geração que tem muitos problemas. E na verdade não, é uma geração muito corajosa porque fala dos problemas. A geração antiga, os nossos pais, os nossos avós, eles escondiam os problemas. Isso criava uma reação em cadeia que fazia com que cada geração seguinte fosse mais oprimida e mais opressora que a anterior. Padrões, né? Um padrão repetitivo. É o chefe que xinga o funcionário que xinga a mulher que xinga o bebê que xinga o cachorro. E o cachorro que vai lá, corre atrás do gato que come periquito. E aí tu tem uma progressão, tem uma progressão de opressão e de repressão que é tenebrosa.
E aí a gente não pode falar do que sente porque aí tu é covarde, não pode falar do que sente porque tu é sensível, não pode chorar porque tu é menino, não pode... É uma coisa ridícula que a gente tem, que a gente foi construindo e foi sendo mantida, que agora a gente está desconstruindo aos poucos e com muita confusão e com muito questionamento, sim. Mas a gente é uma geração corajosa porque a gente está falando daquilo que a gente tem medo. No momento que a gente fala daquilo que a gente tem medo, a gente entende esse medo, a gente enfrenta ele, a gente vence ele. Então acho que é o contrário, sabe? Tem que falar mais, né? Tá no momento da gente falar o que a gente pensa, o que a gente sente e talvez escrever quando não conseguir falar. Mas... A pergunta dela? Agora. Só pra gente encerrar então. Última. Tem vários motivos e cada vez a gente vai descobrindo um motivo maior para isso. 5 pontos porque são 5 personagens, 5 arquétipos. A criança cósmica, Anima, Animus, Sombra e o Self, que é o ursinho, que é a complementaridade da criança. Ao mesmo tempo, quando a criança desenha uma estrela, ela representa ela com 5 pontos. Que na verdade não é uma representação real de uma estrela, é uma representação fantasiosa. É uma representação imagética que ela meio que vem. Ela não, porque a estrela é um balão de gás, alguma coisa que de milhões de fotos tem 5 pontos, tem inúmeros pontos. Mas na representação tem 5 arquétipos, 5 pontas e torta porque ela não está bem certa, basicamente. Mas e a criança não consegue desenhar reto e perfeito sem ajuda. Mas isso não impede ela de desenhar, isso não impede ela de tentar. E esse não se impedir de tentar, talvez seja o que a gente tenta construir dentro desse espetáculo. Primeira vez que eu falo isso desse jeito, nunca tinha pensado nisso. Isso é mais legal, porque no momento que a gente fala e reflete, pensa sobre alguma coisa, a gente está construindo um pensamento sobre um pensamento. E ele pode trazer novas conclusões. Cada vez que a gente apresenta esse espetáculo, eu me permito trazer novas conclusões acerca daquilo que a gente já faz há 5 anos. Que era isso então, né? Liberar. E fica a dica da gente... tem mais. Por que vocês escolheram fazer essa peça? Quero saber também. Me conta. Agora é. Por que aceitaram esse convite? Salário era bom. Não, tô brincando. Não, a pergunta é boa, mas... É uma boa cara, pergunta. eu muito pela proposta da peça, por identificação, Juliano falando, né? Cada um vai ter a sua avaliação. Por identificação, por me encontrar por entender que a arte... ela tem a função de transformação, de reflexão em quem está assistindo. Então, eu entendo que esse espetáculo, eu tinha uma identificação por me ver na personagem, na Savine adulta, tipo, que está na casa dos 30, já passei dos 30, e frustrado com a profissão que teria seguido, que não era aquilo que me alimentava, que não era aquilo que eu almejava, que eu deixei de lado porque uma pressão social, porque tem que dar certo perante social, exatamente, bem sucedido. E não que esse ator não é bem sucedido, mas existe uma fama e tal. Isso vale para qualquer profissão, né? A gente não é... Eu, no caso, casou de também querer ser artista, né? Então, muito por uma identificação de me ver naquilo ali, tipo, dizer, olha, realmente, de entender a importância que isso tem. Porque é muito legal quando a gente apresenta e vê pessoas que vêm nos agradecer chorando, emocionadas, e assim, nossa, me vi, me identifiquei, e tipo, para poder dar um passo seguinte de mudança, de transformação, de mudança, sabe? De tipo, sabe, eu preciso seguir adiante, então eu vou retomar meu caminho, que foi o que eu fiz também, sabe? Tipo, e casou no momento que eu decidi, quero ser artista, quero sim seguir o meu sonho, do Maurício me convidar para fazer o espetáculo, né? Então, tipo, foi uma mudança que veio no momento certo com esse trabalho. Então, pra mim, isso foi um dos grandes motivadores, além de estar em cena, né? Então, eu falei demais já. Seguir? Uma frase cada um. Desculpa, gente. Paixão. Eu me apaixonei pelo espetáculo e mudou minha vida, basicamente. Transformou a forma que eu me via e me vejo, e acho que a gente fazendo esse espetáculo tá sempre se reinventando e descobrindo outras formas, outros olhares e outras perspectivas também. Então, quando o Maurício me convidou, eu pensei, nossa, com certeza. Maurício me convidou para fazer a iluminação. Eu me lembro que ele me contatou pelo Facebook
E eu olhei assim, ele, porque eu tenho uma proposta de peça e tudo mais, achei um pouco massa, daí eu fui entrar no perfil dele, 2 amigos em comum, mas onde é que ele, que bom que ele chamou, da onde que saiu essa relação, eu nem sei de onde é que saiu, também não. Memória não tenho, né? E aí, daí eu, não, vamos fazer e tudo mais, eu trabalho com desenho de iluminação, né, faz... enfim, anos, e daí, naquela época, há 5 anos atrás, eu já estava bem mais no começo da minha carreira, então, eu queria muito fazer trabalhos e tudo mais. E daí, quando eu vi sobre o que era a peça e tudo mais, ele estava muito conectado com certas coisas que eu estava pesquisando, que eu estava na minha pesquisa de iluminação, que era muito sobre cor, sobre como que cada cor se relaciona com um sentimento, como que tu pode usar o contraste delas para fazer nesse nível de design de luz como dramaturgia. E a partir daí foi a luz da peça, quando tem a luz inteira, é bem diferente do que está aqui, né? Ela é maior, assim, mas foi por isso, basicamente, e porque me interessou o assunto da peça e como que eu podia enaltecer com a iluminação esses signos que ele propunha. Pra ser bem sincera, não lembro. Né? Minha memória não é muito boa, mas independente disso... Pra texto é. Pra texto é. Pra determinadas coisas minha memória não é muito boa, assim. Mas eu lembro de Maurício, eu acho que Maurício me convidou pra fazer uma peça e eu aceitei antes de saber qual era o texto. Meio ano antes. Eu acho, né? Aceitei. Ela realmente porque, não tinha o que fazer da vida. Porque o que acontece? Eu tinha 16 anos, não menos, 16 anos. 16 anos na época. E eu tava recém começando a fazer teatro, né? E eu amava fazer teatro. Então, teatro, então tem um convite pra participar de uma peça, bora! E eu só estudava na época. E aí, bora. E aí depois ele mostrou o texto e, nossa, identificação total, assim, descobertas incríveis. E acho que foi pela paixão pelo teatro que eu aceitei, assim, por não importar qual era. Poderia ser, sei lá, uma comédia. Basicamente podia ser qualquer coisa, só cheguei primeiro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu fui me envolvendo muito, assim, com o processo. Mas aí eu acho que foi no processo, na época. Basicamente isso. Mas foi pelo prazer de fazer teatro. Aí eu pensei, tenho o prazer de fazer teatro, tenho uma proposta de um convite, então tá. Bora dar. E tá há 5 anos e tá se formando como professor de teatro e licenciatura na UERGS agora. Começou saindo do ensino médio e agora vai ser professora de teatro e atriz e diretora. Me dirigiu, inclusive. Me dirigiu numa peça. Ainda fez isso, né? Inverteu aqui. Virou o jogo. Ainda virou o jogo. Você é professora de vocês, ainda não falaram. Brincadeira. Essa era uma surpresa. Essa é uma surpresa, tô contando. Pegadinha. Mas enfim, é isso, né? E eu acho que foi um envolvimento. E a peça também tem uma coisa de... Eu fui me envolvendo tanto com a dramaturgia, com as pessoas, com o que foi se criando no processo, que eu acho que foi um dos grandes estímulos para ter entrado na faculdade, para ter me aproximado ainda mais do teatro e me apaixonado ainda mais pelo teatro, assim. É isso, Bom, pra mim, eu acho que todo ator tá sempre querendo trabalhar, né? Porque convites são interessantes, mas daí quando o Maurício me mandou o texto da peça, eu tava assim, seja bom, é ótimo! Então eu me empolguei, me identifiquei, porque acho que independente da idade, todos nós passamos por esses momentos de seguir o sonho, o emprego, o dinheiro, o não sei o quê. Então, né, ainda mais nós que somos artistas, eu acho que é interessante ter a chance de trabalhar falando sobre isso enquanto falamos sobre isso. Então é meio que uma, né? E isso que a Bruna falou foi muito interessante, porque pra mim também foi um desafio vou trabalhar com gente que eu nunca conheci antes e encontrar a surpresa de serem pessoas que hoje em dia são grandes amigos no meu coração, que eu amo todos. Então, foi um bônus inesperado e que acho que é o que mais eu agradeço por estar na peça. É isso.
tinham 2 elencos. Eu e a Duda a gente não tava originalmente. Então eu já Gente, tinha assistido. Sentido, tá sentido ele, né? Tipo, a gente Não. É Não só porque eu fomos já chamados. tinha assistido a peça. Então eu tinha gostado muito quando eu tinha Tu me assistido. levou pra assistir a peça, inclusive. Aí eu e o Maurício a gente já se conhecia porque eu fazia teatro num outro lugar. Aí. Fez uma peça antes, Ju? É, a gente fez uma peça também antes. Daí veio a ideia de Roubar meu papel. roubar o papel do Ju, porque o Ju fazia os Eu dois fazia. também. Fazia os dois. E daí. Muitas trocas de roupa. E daí eu gostava muito da peça e eu aceitei. Acabou. That's why. Que era isso, né? Eu aceitei porque eu quis escrever, Porque eu fiz. quis Eu falei, eu vou ter Então. que... Eu não tenho Não teve escolha, escolha, não teve tem escolha. escolha. Eu sou o culpado, então. A Vamos gente pensou em te tirar, né? Mas não dá. Mas aí fica... Estão tentando me tirar, mas eu sempre não jeito de ficar mais um pouquinho. Acho que é outra direção. A Bruna vai dirigir a próxima versão, vai ser com eles e eu vou As 5 estrelas de uma assistir, ponta finalmente top. assistir a peça. Nunca assisti a peça. Tô sempre ou na técnica ou coisa, nunca parei de assistir. Ia ser muito legal um dia assistir a peça e ver, sei lá, ver. Contrata um operador de som. Eu vou contratar. Mas... Não confio, mas vou. Não, mas eu vou fazer assim. Alguém mais tem Bom, alguma gente, coisa? acho. Só pra finalizar, eu acho importante a gente ressaltar assim, ó, vão ao teatro, gente. Sempre que tiver oportunidade aqui no Sesc, venham assistir. É importante, é muito bom, sabe? Tipo, é importante. Então, é muito valioso isso.